E aí, Fernando Pascotti na área, desde já dei aquele joinha, se inscreve no canal e vamos pra cima. É o seguinte, você está no Tech Pascotti e eu venho fazendo uma sequência de vídeos aí pra tentar ajudar o pessoal que tá com dúvida aí nos grupos do Facebook, nos grupos enfim, nos grupos aí dos javeiros aí, pessoal que está estudando Java, tá certo? Bom, é o seguinte, hoje, deixa eu só pegar aqui, arrastar aqui, só pra gente exemplificar o caso aqui bonitinho. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Hoje eu vou tratar com relação a uma dúvida de um amigo aqui, né? No grupo do Java. O que acontece? O questionamento dele é o seguinte, né? Ele criou um método aqui que tem um retorno, tá certo? Aqui, ó. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Eu não consigo dar o zoom aqui, mas tudo bem. Que a imagem limita aqui. Mas vamos lá, é um public boolean, né? Buscar turma. E aí ele passa por parâmetro string turma e string turno, né? E aí aqui dentro ele tem um for, né? Que inicia com 0, né? Aí ele varre uma lista de alunos, né? Ele pergunta o tamanho dessa lista, né? E ele incrementa aqui, tá certo? E aí ele faz uma pergunta, se alunos, que é a lista, né? O get na posição i, né? Ponto get turma, quer dizer, ele vai até a turma, que eu já deduzi que é uma string, esse get turma, pela passagem de parâmetro. Equals igual a turma, quer dizer, se for igual a turma e ele varre novamente a lista, né? Ele vai na posição i do for, né? E aí ele verifica que se deixa eu ver se dá pra vocês verem que dá. O get turno é equals igual a turno, tá certo? E aí ele dá um sysout aqui no system out println, né, em alunos, né? Ele, na verdade, ele faz a impressão da lista inteira e dá um return true. Aqui o que ele está questionando é o seguinte, aqui o framework, eu acho que não é o Eclipse, é o VS Code, né? Ele está informando que não tem retorno, né? Ele está esperando um retorno boolean, mas enfim, o método está esperando um boolean, mas não tem o retorno do boolean. Por que isso, pessoal? Porque aí ele aqui nesse caso ele dá um return true, else ele dá um return false. Só que o que acontece? Deixa eu colocar aqui maior para vocês entenderem a situação aqui, tá certo? Deixa eu sumir aqui da tela, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Vamos lá, eu repliquei o código, tá certo? Então, o trecho do código tá aqui, né? Fiz a mesma situação que ele fez aqui. Eu vou simular o cenário aqui. Vou dar um else aqui, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Ops. Vamos lá. Else. E aí eu vou dar um return. Vou remover esse return aqui e vou colocar um return false. Você viu que o pessoal respondeu lá a dúvida dele, né? Do rapaz. E aqui no Eclipse ele dá o mesmo erro, né? Que ele está esperando aqui um retorno boolean. Só que ele não tem o retorno boolean. Por quê? O que acontece? Esse retorno aqui, ó, esse return false, né? Ele está dentro ele está respondendo, ele está respondendo o else do if. Então o que acontece aqui? Vamos analisar aqui, ó. Imagine aqui o fluxo está seguindo aqui, então ele vai dar um if. Então se isso daqui for verdadeiro, ele vai dar um return true, né? Ele vai fazer esse system e vai dar um return true. Se for falso, dessa pergunta aqui, ele dá um return falso. Mas espera aí. E se porventura, por exemplo aqui, ó, não entrar nesse for, tá certo? Se o fluxo aqui não entrar nesse for, ele realmente vai dar uma quebra do código, não vai conseguir, entendeu? Por exemplo aqui, para ele entrar dentro desse for aqui, ó, essa condição tem que ser verdadeira, tá certo? Por mais que a gente saiba que essa condição no primeiro, essa condição ela pode ser falsa, tá certo? Ela pode ser falsa aqui. Por exemplo, aqui, ó, aqui o size, né, o i, se o i, deixa eu ver aqui se eu colocar o i, acho que ele mesmo assim vai dar ainda mesmo assim vai reclamar, tá certo? Porque esse size aqui ele pode ser, apesar de entender que aqui seria um valor zero, né, que mesmo se declarando o i, nesse momento o compilador vai entender que isso daqui é falso. Então, para resolver esse cenário, eu vi que o pessoal até respondeu lá, acho que já deve ter até resolvido o caso, mas só para responder, dar como sugestão aqui, ele tem que dar um return aqui, ele tem que definir um return final aqui para esse fluxo, tá certo? No caso aqui, eu deduzo que seja um retorno falso, né? Então, ele pode deixar esse retorno falso aqui, né? Não faria muito sentido ele manter esse retorno aqui. Tendo em vista que aí só se for verdadeiro essa situação ele vai dar um retorno verdadeiro, né? Um return true.
Então não faria sentido, mas ele pode deixar dessa forma aqui, vai funcionar também, né? Só que ele precisa desse retorno caso essa condição não seja verdadeira. Então essa condição tem que ser verdadeira para entrar aqui e aí realmente aqui ser um retorno, fazer a pergunta e aqui dar um else que vai dar um retorno falso, tá certo? Então o que acontece? A minha sugestão aqui é deixar dessa forma aqui, ó, tá certo? Poderia deixar dessa forma. Se a gente rodar aqui, ó, deixa eu... tá, só para vocês entenderem aqui, eu criei aqui a classe aluno, né? Definindo aqui duas variáveis, turma e turno, como string, né? Eu declarei aqui os métodos getter e setter, né? Das duas variáveis. E aqui também eu fiz um override do método toString, né? Para quem não sabe o que é override, tem no curso aqui, né? No canal aqui do YouTube eu tenho aqui um curso falando sobre o override aqui, tá certo? Então no caso aqui eu faço um override do toString aqui e eu faço a impressão, tenho condições de fazer a impressão do aluno em questão, tá? A minha sugestão aqui, ele faz a impressão de todos os alunos. Aqui eu só estou fazendo a impressão do aluno específico, tá certo? Que eu acredito que seja o caso aqui, tá certo? O aluno que entrou aqui dentro dessa condição verdadeira. Então vamos olhar aqui, ó, deixa eu só comentar esse cara aqui. Então, e outra coisa que eu fiz aqui, né, para ajudar no teste, eu fiz um método para popular os dados aqui, tá certo? Então, como eu criei aqui uma variável global, né, que pode ser usada em qualquer parte dessa classe, eu faço a população desses dados aqui, né, usando um for aqui, um for simples, e aí eu faço a inclusão de 10 alunos aqui, tá certo? Então quem tiver interesse aí, né, o turno eu deixo forçado como 1, a turma eu deixo aqui como um condicional que ele vai incrementando aqui automaticamente, tá certo? Só para facilitar aqui nos nossos testes. Então vou fazer a chamada aqui, ó, deixa eu só deixar bonitinho aqui. Vou fazer a chamada desse fluxo dele, né, que é o buscar turma, tá vendo? Estou chamando esse fluxo que ele escreveu. E aqui eu faço o print do retorno, né? Além de fazer o print do toString que eu faço aqui, ó, né? Que eu faço a impressão. Quando eu faço esse sysout, systemout.println no get aqui na posição, ele na verdade vai dar o print aqui do toString que eu já fiz a implementação, tá certo? Deixa eu ver se ele carrega aqui rapidamente. Vamos lá. Pode ser que demore um pouquinho aqui. Vamos lá. Ele acabou não indo aqui. Foi. Não foi. Vamos ignorar aqui, tá certo? Mas vamos lá, vamos fazer o print aqui. Ops, deixa eu só apertei aqui sem querer aqui, vamos lá. Aqui ele faz a impressão aqui do aluno, tá vendo? Então ele achou que, como eu estou chamando a turma 3 e o turno 1, então deu uma condição verdadeira, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, colocar essa condição aqui como 11, por exemplo, que essa turma não existe, ele vai dar uma... aqui ele deu o retorno, o primeiro retorno ele deu verdadeiro, né? Deu true. E o segundo retorno ele deu false, quer dizer, ele não encontrou, ele passou reto naquele fluxo. Se eu colocar aqui novamente o 10 aqui, né? Aí ele faz a impressão aqui do retorno, ele faz em print aqui bonitinho, tá certo? Agora, qual que é a minha sugestão para esse fluxo dele aí, tá certo? Da dúvida do amigo aí, tá certo? Eu faço aqui um buscar turma, sugestão. Qual que é a minha sugestão? Eu chamei aqui para ele fazer aqui a análise do coverage, né? E aí ele printou aqui para fazer os testes aqui, tá certo? Mas vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo remover esse cara aqui. Deixa pra lá, vai. Vamos lá. Esse cara aqui, ó, eu faço a impressão como? Como que eu faço a chamada? Eu uso a mesma estratégia basicamente aqui, né? Então, eu dou um for, só que ao invés de usar um for com int aqui comum, eu faço um for each, né? Um for each que eu faço aqui? Eu pego e pego a lista de alunos aqui, né? E eu só chamo aqui o aluno aqui, eu só declaro o aluno aqui. Então ele vai varrer toda essa lista aqui, tá vendo? Ao invés de usar o get e a posição, né? Ele já automaticamente ele vai achar essa posição, tá certo? E ele dá um equals aqui na turma e a mesma estratégia, né? Ele verifica a turma e verifica também o turno, tá certo? E aí se for verdadeiro ele faz o print do aluno aqui, né?
né? Ao invés de fazer o print da lista na posição I lá, né? E dar o return true, ou se, né, não conseguir encontrar, ele dá o return false aqui, tá certo? Então vamos executar aqui. Deixa eu só comentar esse cara aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Ele achou aqui o return true, tá certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, aqui o 11, né, ele vai dar o retorno falso porque ele não vai encontrar, tá certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Retorno de sugestão, retornou falso. Então é isso daí, pessoal. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Espero que tenha ajudado aí, né, o amigo aí em questão. Para quem tiver essa dúvida parecida aí, segue a sugestão, pode copiar o código, fique à vontade, tranquilo, tá certo? Forte abraço aí, fique com Deus e tchau!